Oi, gente, boa noite, boa noite. Live surpresa aqui, a gente resolveu fazer essa live bem rapidinha, por causa de um vídeo que está circulando na internet com um americano no Brasil e ele fazendo comentários sobre as mulheres brasileiras, enfim, de uma forma bastante vulgar e violenta. E a gente está aqui para discutir. Hoje eu vou conversar com Solange Gomes e Paula Tucunduva, que são do grupo Mulheres do Brasil do Sul da Flórida. É um grupo de combate à violência às mulheres. E a gente resolveu discutir esse assunto que é muito importante. Eu já vou chamá-las para entrar, mas sejam bem-vindos. Vai distribuindo essa live aí, vai mandando um aviãozinho, porque é um assunto muito importante. As mulheres, por muitas vezes, são objetificadas e elas não sabem o quanto isso é corriqueiro, quanto a gente já banalizou e já normalizou. Então, super importante a gente estar muito atento a tudo que está acontecendo, e muitos desses ataques vêm em forma de elogio, em forma brincalhona e tal, aproveitando que a mulher brasileira tem esse jeito brincalhão, enfim, e isso às vezes pode ser deturpado. Então a gente vai falar, deixa eu chamar aqui a Solange, ela é psicóloga, consteladora familiar, e a Paola é business coach. Do Grupo Mulheres do Brasil. Deixa eu passar aqui para Paola. Já convidei as duas, espero que tenham recebido o convite. Se não receberam, me avise, meninas, porque eu já mandei. Oi! Oi, bem-vinda. Oi, Paola. Tô boa, Tá boa, querida. Tudo bem? Dani? Tudo bem. Estamos aí, um dia agitado, não tão bom quanto eu gostaria, mas graças a Deus a gente tem saúde, né, Dani? E A gente só tem que consciência, né, agradecer. Paola? E consciência, porque a gente sofreu já tantos abusos durante a vida, e tudo sempre muito disfarçado, né? Muitas vezes até de carinho. E a gente, às vezes, se É, perde ao identificar todas essas formas de violência e microagressões que a gente vai sofrendo ao longo da vida. Oi, Solange! Solange ali oi, ajeitando a com câmera. certeza. Bem-vinda, boa noite. Espera aí que eu estou tentando aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Sim, estão te ouvindo, mas por enquanto Deixa eu não falar. estamos te Vou virar a vendo. câmera aqui. Oi, Sol. Oi, lindas! Tudo bem? A gente fica Tudo feliz jóia. de, a gente Chocada com os fica feliz de se acontecimentos no ver. Brasil, né? Nosso É, Brasil não é do principiante, né, não. não, né, não, é para profissional, não é para amadores. Não. Vou dar um oizinho Estou pro pessoal que muito, chegou. tô muito chocada. É. Então compartilha aí com a gente seu choque. Então, meninas, a gente até falou um pouquinho mais cedo, né, Dani? Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, foi um convite especial, você é uma pessoa que eu admiro demais. É bom demais estar aqui com a Paola. A gente, de vez em quando, está se encontrando muito em reunião online, né, Paola? Estamos Estamos juntas. juntas, né, Sol? E o que mais me chocou nesse vídeo é que ele pega uma menina romântica que está buscando algo correto, assim, do jeito judaico-cristão de perceber. Ela quer trabalhar, quer um marido que trabalhe, não liga se ele tem carro ou não, não tem uma preferência de nacionalidade. E ao longo do vídeo a gente vai vendo as coisas assim que me embrulharam o estômago. Então, quando ele tenta fazer ela falar que ela quer um americano, o que ela achou da experiência com o americano, ela falou, não, não foi legal a nossa experiência. E aí ele fala alguns termos em inglês que ele não traduz, que ela foi uma idiota, mas que eu coloquei ela no lugar dela. E não traduz isso para ela. É, Eu acho que esse eu acho que é uma das coisas que me incomodou muito, que me doeu, sabe, Dani, Sol? O fato dela não falar inglês
ele fica muito à vontade para quando ele está falando em inglês, ele usar a linguagem que ele quiser, dar o sentido que ele quiser, porque ele sabe que ela não está entendendo o que ele está falando, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa e ele não muito tem agressiva, né? prurido de mostrar para a plateia dele que ela não está entendendo, mas o que eles estão entendendo, o que eles conversam entre si. Então ela fala assim, eu não beijo mais de um homem por noite. Ele fala assim, ela declara, mas isso não é verdade. E de novo ele não traduz para ela. Então, assim, tem vários momentos em que ela fica surpresa para onde ele está querendo levar a coisa. E a gente percebe assim, que ele está chamando para duas coisas ali. Não sei se você concorda comigo, Paula. Para um turismo de adulto. E um outro para um tráfico humano. Ele fala, olha, ela não se relaciona bem com o pai, é uma mãe solteira, está desempregada. E aí quando ela fala que ela quer trabalhar fora e quer ter autonomia... Ele fala, ela está dizendo isso, mas não é o que a maioria fala. Tem até um pedaço que esse também me embrulhou o estômago, quando ele fala assim, se você estiver com raiva, você transa? Ela fala, se eu estiver com raiva, não, porque eu quero respeito. Aí ele repete a palavra respeito e dá um riso bem sarcástico, bem desqualificador, assim. E a gente percebe que ela vai entendendo um pouco mais quem é ele, vai ficando confortável, né? Ela vai ficando confortável. O tempo todo ela está com uma almofada grande entre ela e ele. Ela não encosta nele nenhuma vez. Não, e você sabe uma coisa que me incomodou também, Sol? Na hora que ele pede para ela levantar, que é a única hora que ela tira a almofada da frente e ela levanta e fica de lado, quase como se ele tivesse, né, vendendo, leiloando aquela, né, uma mulher brasileira que tem formas, né, arredondadas e aquela imagem típica brasileira. Então é muito sutil, subliminar esse oferecimento. Mas é muito depreciativo, né? Ele tá não, mostrando e é sutil para ela, porque exatamente. Ele está mostrando ela ali como e é sutil para ela, porque ela não entende o que ele está falando. Para quem entende inglês, é brutal. É brutal. E ela não entende ali que ela está sendo filmada daquela forma, porque ela fica olhando para ele. Ela não está compactuando com o que está acontecendo ali. Ela realmente é uma vítima. Ela não sabe o que está acontecendo. E isso a característica do abuso. Quando a pessoa inocentemente está sendo violada sem mesmo perceber. Eu quero só, para o pessoal que está entrando agora, contextualizar aqui. Gente, então, hoje a gente ficou chocada, a gente participa, a Solange e a Paola são líderes do movimento do grupo de mulheres brasileiras do sul da Flórida, e circulou um vídeo de um americano, Austin Holman. Ele está no Brasil, em Salvador, e ele faz umas comparações entre mulheres brasileiras e mulheres americanas. E ele começa dizendo, de uma forma muito desrespeitosa, que a mulher brasileira é muito melhor, porque, entre aspas, aqui o que ele está querendo dizer é que as mulheres brasileiras são fáceis. E pelos comentários dos homens que é o público dele, ele tem bastante seguidores, e o público dele fala que busca mulher submissa, mulheres de fácil manipulação. E para vocês duas, eu atendo muito americano e atendo pessoas de várias nacionalidades, e tem uns coaches aqui, geralmente, não todos, gente, não estou generalizando, mas isso já foi trazido para mim por cliente, que alguns coaches de virilidade e masculinidade, alguns coaches até ligados a igrejas cristãs, ensinando os homens a fisgarem mulheres que são submissas, que vêm de países patriarcais, que a educação é mais patriarcal, porque elas são melhores mulheres. Inclusive, no vídeo, ele pergunta para ela, você cozinha? Ela fala que sim. Ele fala bastante, aí ela fala que não. Ele fala, você está disposta a aprender? Tipo assim, você está disposta a melhorar as suas habilidades
mulher de casa para atender o seu marido? E Dani, uma coisa que eu acho importante a gente tomar consciência e espalhar para a mulher brasileira. Cuidado quando você é, vamos dizer, sediada por um estrangeiro, porque você se ilude com aquilo que você entende do que ele fala, porque boa parte não entende, e ele pode estar armando uma cilada, porque muitas vezes o que não está ali naquele vídeo e a mulher brasileira não sabe, é que ela se encanta, ela se junta com esse americano para vir viver o sonho americano e chega aqui, ela é praticamente escravizada. Escravizada para cuidar da casa, para cozinhar, para fazer sexo. Ele retém documentos, ela não fala a língua, ela não tem um amigo, não tem família, não tem onde buscar ajuda. E quando ela chega aqui, ela fica numa situação praticamente como uma cárcere, como uma pessoa... Ela fica numa situação análoga à escravidão, né? E ali, ele deixa isso... Para quem é o americano que assiste ele, a pessoa que bom falador de inglês, ouvidor de inglês, então ele começa, você ficaria em casa cozinhando e cuidando dos filhos? E aí depois ele pergunta, se o marido fosse muito rico, então se meu marido é muito rico, ele não está buscando alguém que fique em casa cozinhando, arrumando a casa e cuidando dos filhos. E ela o tempo todo ela fala, eu estou buscando parceria, respeito, amor, ele não traduz isso, quando ele traduz com chacota. Então, assim, aquele público não está buscando isso. E é muito intencional, ele fala, ela é pobre, ela está desempregada, ela não tem paz, ela é uma romântica, ela não fala o idioma, ela está buscando um parceiro, e ainda que ela fale o tempo todo que ela não quer precisar do homem, ela quer uma autonomia. Mas como a Paola falou, então, assim, quem vier para cá com o namorado, espero que seu namorado seja uma pessoa muito bacana, noivo, marido, mas não entrega o seu passaporte, não entrega a sua alma para o outro. Não. E antes de vir, se cerque de cuidados, não se iluda, não caia nessa sinuca de achar que você... Cinderela, né? A história da Cinderela, né? Essa coisa. Não, e eles vêm treinados para isso, para falar sobre amor, para falar sobre vou cuidar de você. Então, tem essa pessoa. E o pior é que ele não necessariamente ele é um psicopata. Não! O que ele é um homem, muitas vezes um cara muito bacana, até generoso, né? Só que ele não qualifica o outro como alguém do tamanho dele. Não. Assim como teve uma época em que o branco não qualificava o negro como alguém que tinha alma, e podia ser uma pessoa boníssima, mas que para um escravo, um cavalo, ele não tem o mesmo olhar de humanidade, ele não tem esse olhar de humanidade para a mulher. Então, assim, não espere que ele vai ser um psicopata, que tem histórico, que fez isso, aquilo, outro, porque ele simplesmente não te olha como alguém que sofre, que espera, que tem sonhos igual a ele. Ele veio como cidadão de segunda categoria. E um outro alerta que eu faço, né, Dani? Porque eu acho que, assim, é claro que nós, para quem está chegando agora, né, nós estamos falando de um vídeo que viralizou de um americano entrevistando uma brasileira, um americano que está em Salvador, e para mostrar ao público dele como conquistar uma brasileira. Teoricamente, esse é o que ele fala. Mas, na verdade, ele expõe a brasileira quase como que oferecendo que a mulher brasileira é uma mulher fácil e interessante para o homem que quer uma mulher que cuide da casa. Me dá a impressão ali, Paola, que ele tem um momento que parece o Tinder, assim, um Tinder bem explícito. Qual o tipo de homem, qual a altura do homem que te encanta, qual o tamanho do pênis que ele tem que ter, quanto que ele... E ele vai ficando frustrado a ponto de uma hora ele fala assim, as suas respostas não estão ajudando, não é isso que eu tinha que responder. Porque ela fala, olha, ele tem que ser trabalhador, não precisa ser rico. Ela fala, não necessariamente tem que ter um carro, não tem uma nacionalidade específica. E o cruel
dessa história é que ela não entende tudo que ele fala em português e a audiência dele, a maioria da audiência, não entende o português que ela está falando. Então, acredita piamente só na tradução dele. E é uma audiência perversa, porque tem uma hora que ele fala, ela falou que não tem pai, darará, mas eu tô nem... Ele fala um termo que seria, eu tô CIA para isso. Eu vou falar aqui, eu não tô nem aí para isso. Então, é uma audiência que busca um vulnerável e que tem uma intenção muito específica de um uso, de uma coisificação do outro. É uma o outro é um objeto, né? de uso. O outro não é uma pessoa. É uma coisa que eu discuto amplamente com clientes homens e com homens em geral, às vezes primos e grupos de WhatsApp. Na época de carnaval sempre acontece isso, né? Uma objetificação da mulher, principalmente da mulher brasileira. Eu estou nos Estados Unidos há 20 anos e eu já sofri esse tipo de coisa, até de polícia, até da polícia, quando vê que é brasileira, vê o sotaque, pergunta se é do Brasil e já fala com outro tom. Ah, brasileira, e já dá aquele tom mais safado, mais... de cantada. De cantada, né? Eu sempre é uma coisa que eu faço questão de ressaltar. Por que as mulheres sofrem violência? Essa objetificação, o que você faz com um objeto que não te serve mais? Você joga fora. Você maltrata, você descarta. E é isso que, quando a mulher é objetificada, é isso que eles fazem com ela. Eles maltratam, eles descartam, eles batem. Não, mas maltrata mesmo quando eu ainda quero, porque o objeto ele está ali para me servir. Sim. Então, assim, eu brinco que é um amor de peixe. Se eu gosto de peixe, eu não gosto de peixe para soltá-lo no mar, para ajudar que o oceano não fique ácido. Eu gosto para temperar com alcaparras ou com limão, para aquilo me deliciar. Então, nessa relação objetal, e é vendido, inclusive pelo nosso governo, teve uma grande campanha há uns 15 anos atrás, porque o Ministério do Turismo colocava cartazes e distribuía para o mundo de venha para o Rio com a bunda de mulher. Então, de biquíni, me lembro bem disso. É uma vitória imensa que a gente, do Mulheres do Brasil, assim, é um orgulho que a gente tem. Que é hoje em dia, quando coloca mulher brasileira, a primeira imagem que vem não é mais uma bunda. A primeira imagem que vem é de um grupo de voluntariado. É de um outro aspecto. É de outra ordem, né? É a mulher sendo respeitada pela primeira vez nesse cenário mundial. Porque isso é representatividade, né? Não, e o que eu acho mais importante, Dani, e a gente precisa falar nisso porque muitas mulheres não têm consciência disso, uma coisa que a Solange comentou aqui no começo dessa nossa conversa, o tráfico humano. Existem quadrilhas que vão a países menos desenvolvidos e a brasileira é um target por causa de toda essa fama que a Sol estava aqui comentando, para aliciar, falando coisas lindas, maravilhosas, prometendo uma vida encantadora, traz ela para o país estrangeiro. Ela vem porque ela quer, ela vai, ela tira o passaporte e quando ela chega aqui, ela se sente prisioneira e não sabe nem como começar pedindo ajuda, principalmente porque não fala, a maioria das vezes não fala a língua. E isso é tráfico humano, é um dos problemas mais sérios que existe no mundo hoje. E nós estamos falando de tráfico humano para sexualizar, para uso em termos de sexual e como doméstica para fazer os serviços de casa, mas chega assim níveis de tráfico muito piores, de órgão, de matar por conta de pegar órgãos. Ou então mandar para países que nem os Estados Unidos, países onde a mulher é vista como um ser humano de segunda categoria e que o marido manda. Tráfico humano é uma coisa muito séria que depois que você entra, a chance de você sair é muito pequena. Por isso que você tem que estar alerta antes de entrar nessa cilada. E eu acho que cada mulher que está aqui, cada homem que está aqui, precisa contar para as mulheres ao seu redor para que elas
prestem atenção. E aí um cuidado prático tenha um celular, tenha uma... Por mais que você casou com um príncipe encantado, e eles fazem de conta que são um príncipe encantado durante um tempo. Quando chega aqui, é que a chave vira. Então, muitas vezes não tem indício, porque realmente tem um treino. Tem, olha, tá buscando romance, tá buscando cuidado, tá buscando respeito. Então, tem um momento em que é vendido um personagem. E um personagem difícil de ser percebido. Descoberto, porque, na verdade, eles falam tudo o que a mulher quer ouvir, né? E aí tem esse que a Paula está trazendo, que é gravíssimo, mas um pouco mais fácil de identificar, que é a quadrilha, que é a prostituição, e tem esse que vai buscar uma empregada doméstica. E que fala, não, quando você aprendeu inglês, eu te deixo pegar o carro. Só que ela nunca tem chance de aprender o tal do inglês. Eu estou fazendo isso porque você é aquilo. Você não... E isso vai acabando com a autoestima dela. Então, assim, às vezes a pessoa vem, e o pior é que o indivíduo que está fazendo isso, nem sempre ele tem consciência do quanto que ele está sendo terrível. Ele realmente acha que buscou uma mocinha na favela e que ela está tendo uma vida aqui melhor do que ela tinha lá. Que ele está trazendo ela para um país de primeiro mundo. Eu já peguei, ao longo da minha vida, eu já vi casos de meninas que vieram do Brasil, de regiões pobres, e que o marido botou para trabalhar na empresa também. E aí, num determinado momento, ele começou a monitorar as ligações dela. Na época era ligação de cartão ainda. E aí ela falou assim, eu trabalho na empresa e não tenho salário. Aí ele falou, você não precisa, você tem tudo que você precisa, você está em casa. E ela falou assim, não, mas eu trabalho, eu quero um salário para poder comprar as minhas coisas. Não há necessidade. E aí ela falava, eu quero ir no mercado com você. Aí ele falava, não, escreve aqui tudo que você precisa que eu compro. E aí ele começou a fazer, não, condicionador você não precisa, não sei o que você não precisa. E ela ficou sem os cuidados básicos. Ela falou que tudo que ele comprava para ela era de baixíssima qualidade e chegou a um ponto dela não ter absorvente. Ela tem que enrolar papel toalha. E ela, um dia, tentando falar com a mãe dela, ele tirou o telefone e ele tirou o acesso dela. Quando ela sacou o que estava acontecendo, porque até então ela estava assim, ele é um pouco controlador, é um pouco protetor. E esse controle absolutamente fora do comum que ele exercia, ela percebia aquilo como cuidado, porque ele apresentava aquilo como cuidado. Ele falou, ninguém nunca vai cuidar de você como eu cuido. Vou cuidar de todos os detalhes. E a pessoa nisso, ela vai se despersonalizando. Ela vai esquecendo de quem ela é. Nisso, a pessoa também vai dando uma deprimida. Ela perde a força. Ela fala, melhor ficar quieta do que brigar. E a pessoa, especialmente aquela que tem filho, ela começa a se submeter para a criança não ver briga. Ela começa a se submeter, porque se eu for para o Brasil, eu vou perder meu filho. Então, a coisa vai... o exemplo que eu gosto de dar é aquele negócio do sapo na água quente. Ele, não é no primeiro dia que ele confisca até o mods dela. É uma coisa de cada vez. E geralmente tem um discurso estruturado, porque ele é perverso, mas ele não é doido. Ele é burro, né? Ele é perverso, mas então, ele é burro. assim, é pela ecologia que você não vai mais usar mods, vai usar toalhinha. Vai dando explicações. Desculpas. E a gente tem uma questão muito complicada. A gente acha que tem que ter um motivo para estar achando uma coisa ruim. A gente vai perdendo a nossa capacidade de sentir o mundo. Fala, eu não estou com úlcera à toa. Porque o outro explica, né? Eu tirei seu mods por causa da ecologia. Você não vai ficar ligando para sua mãe porque a sua mãe está cardiopata e você vai ficar dando trabalho para ela. A pessoa vai dando razões para o que ele está fazendo. E ali você vai... E uma coisa... Essa analogia que você falou, eu acho que é incrível, né, Sol? E eu queria até reforçar essa analogia da história do sapo, porque talvez tenha gente que está aqui nos acompanhando que não conhece a história. O sapo, ele tem uma capacidade de se adaptar ao ambiente em que ele está. Se você pegar um sapo e jogar ele numa panela com água fervendo, como é um choque muito grande, ele pula e sai correndo daquela panela, porque tem uma diferença muito grande. Mas, se você pegar uma panela com água a temperatura ambiente,
Puser no fogão, puser o sapinho enquanto a água está fria, e aí você liga o fogo e aquela água vai esquentando, o sapo vai se acostumando com aquele ambiente, até que, de repente, quando a água ferve, o sapo morre. E é isso que acontece com a mulher que está sofrendo violência. É aos pouquinhos que essa violência vai aparecendo. É uma violência psicológica, é uma violência de limitar amizades, limitar acesso a dinheiro, E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente chega, muitas vezes essa mulher é assassinada, como infelizmente a gente viu agora na virada do ano, 2 casos com brasileiras aqui nos Estados Unidos, muito triste. Uma brasileira do Pará, que já estava alguns anos aqui, trabalhando no exército. Ela saiu de férias, morava na Virgínia com o namorado, foram de férias para Los Angeles, por alguma razão tiveram uma briga na Califórnia, por uma razão tiveram uma briga. Os 2 brasileiros. Ela falou que não queria mais ficar com eles. Então, assim, quando você perceber que aquela pessoa é capaz de certas coisas, você não vai lá negociar com um terrorista. Então, a moça morreu porque ele é um assassino contumaz. Foi a segunda mulher, inclusive, que ele matou, né? Mas a Paula, outro dia, comentou numa reportagem que ela deu, acho que para a Record, que ao perceber, você tem que sair. A melhor forma de você se proteger de uma pessoa tóxica é a distância. E você não vai lá, olha, seu terrorista, eu quero te informar que como o seu comportamento é muito complicado, então eu vou invadir o ambiente. Porque ele não vai deixar. Estou percebendo alguns sinais. Vaza, entende? vaza, vaza. É aquela coisa de realmente ir embora e bloquear. Porque o outro, ele é perigoso. Agora, Solange, sabe o que eu observo? Como a gente foi criada com esse romantismo, com essa coisa, e agora eu reforço isso muito porque meus colegas coaches têm uma parte deles que tem essa coisa da positividade, que a gente hoje já considera como positividade tóxica, que não observa a realidade como ela é. Eu sempre falo, faça um favor para si mesmo e veja o mundo como ele é. Maya Angelou falava... de realidade. Não, a Maya Angelou tinha uma frase perfeita que ela falava assim, quando alguém se apresentar e se mostrar quem é pela primeira vez, acredite nela. E é assim com relacionamento. O que eu percebo é um alerta aqui para as mulheres, principalmente as imigrantes, que estão dating online, que estão em aplicativos de relacionamento, homens do Oriente Médio. Gente, isso aqui não é islamofobia, não é nada disso, é um alerta, porque eu já vi muitos casos e isso é uma coisa repetida. O pessoal do Oriente Médio, eles têm um nível de educação altíssimo. Quando eu digo educação, eles são letrados, eles têm literatura, eles estudam Shakespeare, eles têm uma versatilidade no romantismo, nas letras, que aquilo seduz muito a mulher. Eles sabem o psiquê da mulher, eles sabem o que a mulher quer ouvir. Eles se apresentam como um príncipe sem defeito. Eles falam que eles são de uma cultura mal interpretada. E que eles tratam a mulher como rainha. E essa mulher, muitas vezes, é sim tratada como rainha no cortejo, no momento em que eles estão cortejando. E eles têm essa idolatria pela mãe, e a gente tem no nosso subconsciente que um bom filho vai ser um bom marido. E isso é uma sociedade matriarcal, de uma forma lá, onde eles respeitam a mãe, mas tratam as mulheres igual cachorro, muito pior do que como nunca deveria se tratar um cachorro, né? Vamos dizer assim. E o que acontece? Eu já tive 3 clientes, não foram 2, 3 clientes que foram enforcadas por homens muçulmanos quando não quiseram fazer o que eles queriam no sexo. Eles são... E aí, assim, é da gente entender isso, que a cultura deles é diferente da nossa. Que aquilo que para uma delas é factível, para a gente é indeglutível. Agora, a nossa sociedade, ela faz muito uma coisa, Dani. Ela coloca no colo da mulher a educação do homem. Então, assim, eu caso com um sapo e a responsabilidade da qualidade do meu beijo transformar o sapo em príncipe. E a gente conta essa história porque isso é contado pra gente desde bebê. Então, assim, a gente sofre algumas coisas
até apanha, e depois coloca roupa de manga comprida para proteger a idoneidade do violentador. Do abusador. Eu me sinto responsável por ele. E fica envergonhada e com medo de contar para as outras pessoas. Mas, na verdade, a sua única saída é pedir ajuda para alguém que está do lado de fora e que pode te dar uma mão num momento como esse, né? E um outro alerta, eu acho, né, Dani, você falou essa questão da internet, e eu queria também fazer um alerta aqui. Essa questão do dating, do relacionamento via internet, você nunca sabe com quem você está conversando. A pessoa mostra quem ela quer mostrar. A foto que está lá, você não tem a menor informação. A gente não é relacionado com brasileiros, mas é um americano. A gente teve recentemente o caso de um americano que começou um dating desse com uma jovem de 15 anos. Ele, 27 anos, entrou para a polícia americana para poder ter acesso e aprender a usar armas, saiu da onde ele estava na costa leste americana, foi visitar a jovem na Califórnia, na casa dela, com os pais e a avó, e matou todo mundo na frente da menina e não matou. Uma punição, né? Como uma forma de punição. Olha o que você me fez fazer e olha o que você fez. Né? E aí depois ele se matou. Então, vamos dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, não só a questão de tráfico humano, de violência doméstica, mas, infelizmente, a internet, a gente sabe que existem casamentos que dão super certo, que vêm pela internet. Mas eu estou dizendo que a gente tem que ser cuidadosa e realista, né, Paula? Porque, assim, casamento e relacionamento é coisa para adulto. Então, a gente tem que ter maturidade, a verdade é essa. Esses dias eu atendi uma moça de outro estado, aqui nos Estados Unidos, e a menina falou assim, nossa, eu encontrei um cara maravilhoso, ele é tudo de bom, tudo que eu imaginei na minha vida, vou ter uma vida muito boa, não sei o que e tal. Eu tô assim, tem um but aí, tem um mais aí. E eu falei assim, alguma coisa que você não tenha gostado? E ela falando só maravilhas do cara. Eu falei, tá estranho, o discurso dela tá muito superficial. Tá muito filtrado aqui. Isso aí não é normal. E aí, no final, ela falou assim, eu falei, nada que você não tenha gostado? Aí ela falou assim, ele bate na mãe. Não sei se isso é um problema. Eu falei assim, não sabe se isso é um problema? Você tem certeza? Eu perguntei pra ela, você tem certeza? Né, Dani? A mulher se engana, a mulher gosta de se enganar. Achei o príncipe encantado, não quero ver. Não, esse é o grande ponto, que se a gente tiver coragem de ser adulto. O que é ser adulto? Ser adulto é estar no mundo, é ter princípio de realidade. Então, sempre que a pessoa começa com, mas eu não acredito, mas não é possível, mas não tem lógica, eu falo, você está tirando o pé da real. Sim. Não é possível que ele faz com a mãe e vai fazer comigo também. Tem certeza que aquilo que ele faz com a mãe, com uma ilustre desconhecida que tem 4 meses que ele conhece, ele não vai fazer? É só gostosura desse tamanho. Então, assim, se a gente tem a coragem de não tirar o pé da realidade, a gente leva a vida melhor. Só que muitas vezes a gente se ilude. É muito interessante o quanto que adulto fala, eu não acredito, não é possível, isso não tem lógica. Não é porque é mãe que é boa, não é porque casou que vai ser fiel, não é porque teve filho que vai fazer concurso. Não tem, né? Não é assim que funciona a vida. Não tem esse standard, não tem esse padrão. E esses dias eu estava falando isso com uma pessoa que é extremamente romântica. Eu tenho muita pena das pessoas extremamente românticas. Porque elas querem realmente pintar uma vida como se fosse um filme de Hollywood. Eu falo, atrás dali do Richard Gere tem um cara que grita corta. E aí ele volta a ser um cara normal, como todos os outros. E as mães, elas são só pessoas com aparelhos reprodutores que estão funcionando. É só isso. Mãe e pai são pessoas que podem procriar. É só isso. Essa mistificação e essa santificação, ela vem do nosso psique, do nosso desejo. Mas isso não é real. Agora, uma coisa que eu quero voltar para o vídeo do Austin, que eu achei brutal, fora do abuso dele. A gente já viu isso antes, a gente viu isso com as mulheres da Ucrânia.
quando alguns brasileiros voluntários foram para a Ucrânia, eles fizeram vídeos com as meninas do exército, objetificando e dizendo que uma mulher daquela ali, um cara tinha que botar muito dinheiro e objetificando as mulheres da Ucrânia. Não, e você não soube o caso daquele político brasileiro? É esse que eu estou falando, exatamente esse. E ele que tinha uma imagem toda politicamente correta, falando das mulheres como se fossem prostitutas, o cara era noivo, enfim, teve as repercussões. Isso aconteceu várias vezes de homens em países estrangeiros debochando de mulheres, brasileiros inclusive, debochando de mulheres em outro idioma, brincando entre os amigos e falando para as mulheres repetir palavrões e as mulheres com um jeito brasileiro, porque aí é que tá, o brasileiro tem essa forma, né, afetuosa e brincalhona, quebrando as mulheres e as mulheres sendo feitas de palhaças, igual esse americano fez com a nossa brasileira lá, que doeu na gente, a hora que ele bota a mão na coxa dela e aperta e fala assim, ela parece que vai mesmo à academia. Parecia que ele estava literalmente segurando um pedaço de carne e vendo a textura daquilo ali, se estava do agrado dele, se estava... Então, assim, a forma com que ele fala com ela e ele está humilhando ela sem ela perceber, ela começa a sentir um desconforto, ela começa a perceber um deboche, e ela não sabe exatamente pontuar porque ela não entende, ela está literalmente vendida ali naquela situação, porque ele é um menino bonito, ele é um menino carismático, ele é um menino... E ele faz de propósito. Então, na hora que ele está falando para o público de um jeito bem objetal, de um jeito bem pegar a carne, a coisa fácil, mas ele olha para ela igual o cachorrinho pedindo... traquinas, assim, um biscoitinho. Fofo, ele faz a linha fofa. Então ali tem uma enganação o tempo todo. Olha como esse mundo funciona e que difícil, né? Porque já tem um vídeo dele dizendo que viralizou, né, esse conteúdo dele e que no Brasil algumas mulheres chegaram a fazer denúncia dele na polícia e que absurdo, porque na verdade não é nada disso, ele só está compartilhando. Ele disse que ele só fez elogios e que a mulher brasileira é a melhor mulher do mundo e que é isso que ele está compartilhando. E ele está se fazendo de vítima, dizendo que ele está sendo ameaçado de morte por feministas do Brasil. Então, e a gente não pode se deixar calar por uma coisa dessa, porque é um absurdo. A gente tem que continuar reportando esse vídeo, porque é essa uma porta que vai levar muitas brasileiras... Eu vou botar aqui o nome dele, tá, gente? Para vocês procurarem e bloquearem, denunciar... No YouTube, principalmente. A gente precisa reportar e denunciar, principalmente esse vídeo, para que a gente consiga tirar esse vídeo do ar. Eu já tentei falar com pessoas que eu conheço que trabalham no YouTube e, infelizmente, ele falou que por dentro não conseguem fazer nada. Só nós nos unindo, entrando no YouTube, apertando lá aquela engrenagenzinha, escolhendo report e reportar isso como uma... Aí tem algumas opções, tem sexualidade, tem algumas tem abusivo, comportamento abusivo, de ódio, tudo isso procede. É um discurso de ódio, é um discurso abusivo, é um discurso extremamente manipulador. Ele incita, assim, ele tem vários conteúdos, eu fui olhar o conteúdo dele, ele tem vários conteúdos dizendo assim, se você é homem, você vem no Brasil e não vem, e diz que não vem por causa das mulheres, isso é mentira sua. Eu vou te chamar de mentiroso porque as mulheres aqui são fáceis mesmo e não sei o que. E ele começa a dar um monte de desculpa. Aqui tem alguns... Não, e não é uma coisa assim de um adolescente ingênuo que fala, vem pra cá porque aqui você vai namorar e a menina vai ficar com você mais rápido. O consentimento dela é algo assim. Ele começa fazendo uma listagem. Você gostaria de cozinhar, trabalhar e arrumar casa? Você faria sexo mesmo que tivesse com raiva e tivesse sido magoada? Quantas vezes por semana você toparia fazer? Ele está fazendo uma ticagem, uma venda. Não é baseado porque se fosse, Dani, só assim, eu sou um homem muito erotizado e as mulheres
de onde eu moro são mais castas, então eu venho para cá e a gente se diverte, e eu sei o que eu estou fazendo e ela sabe o que está fazendo, mas não é. Ele está fazendo uma venda de uma pessoa que não sabe que está sendo vendida. Então ela fala, eu não preciso de um homem que tenha dinheiro, eu quero trabalhar, eu não quero depender de um homem, o que eu quero é amizade, é amor, é respeito. E essa parte toda ele vai desqualificando e falando da vulnerabilidade, que não tem pai, que beija de língua, e que beija no primeiro encontro, e que se ela fala que não beija mais de um, é mentira dela, porque ele tem certeza que ela beija sim. Então a coisa é muito pesada. É que aí vem, depois que a gente está aqui há muito tempo, a mulher brasileira tem essa fama de ser mais fácil que a mulher americana, no sentido de que beijo no Brasil é mais normalizado do que aqui. O cara falou, aqui você vai num date 70 vezes com a mulher e você ganha um abraço de lado, não ganha um beijo na boca. E brasileira no primeiro dia beija. E no inconsciente coletivo, na percepção coletiva, o americano é um homem maravilhoso. Porque na comparação, eles são considerados menos machistas do que os homens brasileiros. Então, as mulheres, inclusive as brasileiras casadas com americanos, elas elogiam os homens americanos. Então, eles ficaram nesse inconsciente coletivo com essa imagem, com essa aura de bons homens, homens que tratam bem as mulheres e que são homens flexíveis e modernos. E esse tipo de homem banalizando a sexualização e sexualizando as mulheres dessa forma, indo ao Brasil e mostrando, vem no Brasil que aqui tem mulher fácil, você vai ter praticamente uma empregada de graça e que vai ser o seu objeto sexual para quando você quiser. E aí dessa maturidade, ainda que uma média do homem americano tenha um achismo estrutural menor do que a média do brasileiro, que não é porque é americano que é legal. Então, assim, eu tenho que perceber com quem eu estou. E não vir e entregar o passaporte para ele. Não vir e entregar telefone para ele. Não vir... Meu pai falava uma coisa muito interessante, assim. Sempre que você for viajar, guarda o dinheiro da volta. Assim, garante a sua volta. Mesmo que, assim, eu estou indo com meu tio e eu vou com ele, vou voltar com ele, meu tio, minha tia, minha prima, todo mundo muito amigo. Porque se acontecer um desastre, se acontecer uma briga entre o casal, eu tenho que garantir a minha volta, independente do meio. Eu não posso ficar à mercê do meio. Então, assim, seja adulto. Amei esse conselho, vou usar para meus clientes, vou usar para minhas filhas. Garanto o dinheiro da volta. Gente, vocês ouviram isso? O pai da Solange ensinou a ela desde sempre. Não importa para onde você está indo, com quem você está indo, garanta o dinheiro da volta. Garanta a forma de você voltar. Aqui, no caso de uma viagem... das brasileiras internacional leve dinheiro, saia do Brasil com um dinheiro seu e mantenha esse dinheiro escondido em sua posse e não conte para ninguém que você tem esse dinheiro. Isso eu acho que é uma coisa super importante. Eu estou aqui vendo, Sol, Dani, dicas da patroa que está aqui nos acompanhando, nos convidando para fazer levar uma live com esse tema para o canal dela, que tem 90% de mulheres. Sandra, já estou aceitando pela Solange e pela Dani e vamos marcar a data, e eu acho que esse é um tema muito importante. Nós temos que nos reunir para levar essa mensagem para um número maior de mulheres. Conta com a gente, é sim. Né, gente, para todo mundo, isso é utilidade pública, isso é proteção à mulher. Talvez você não tenha sido vítima de violência, mas você conhece alguém com certeza que já foi. Você conhece pessoas que têm que se maquiar para, maquiar literalmente os rostos que tem no rosto para disfarçar. Então, assim, eu já tive várias situações de clientes que começava a falar e eu falava, essa pessoa está sofrendo abuso e não tem coragem ainda de falar. E aí você tem um lugar para ir. Às vezes nem para ela. É difícil também reconhecer que está no lugar de vítima. Muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho um emprego, eu tinha trabalho, eu tinha carreira, eu tinha tudo. Eu vim para cá, eu entrei nessa situação. Quando eu vi, eu estava completamente... Eu tive um caso na Califórnia em que o cara, a mulher foi chamar a polícia
e o cara se bateu inteiro. Ele começou a se bater. Quando a polícia chegou, ele estava muito machucado no rosto, que ele pegou, parece que uma frigideira, e batia na cara dele mesmo. Quando a polícia chegou, tinha um cara latino, um cara hispano, policial, e a menina era muito pequena. A menina era muito pequena e muito fraquinha. O cara olhou um cara americano grande daquele, uma menina brasileira magrelinha, pequenininha. Ele falou, essa menina não ia ter feito esse estrago. Ele exagerou. Ele mesmo, tentando na autolesão dele para culpar a menina, porque ela chamou, ele falou, eu vou te botar presa. Você vai ver, eu vou te botar presa. Você não tem green card ainda, eles vão te deportar. E era essa ameaça que ela não tinha green card e que ele ia deportá-la. Quando ela chamou a polícia veio, ele apareceu todo machucado e disse que ela tinha batido nele. Ela não sabia inglês, ela não sabia se defender. O hispano pegou ela de lado e falou, ele tá te machucando? E aí ela conseguiu entender, eles conseguiram se entender, o cara levou ela na custódia dele. Mas olha, Dani, policial como esse é ou um número maior ainda. Porque o que a gente escuta na maioria das vezes, o policial homem, branco americano, chega na casa de violência doméstica, o marido conta uma história falando inglês perfeitamente e a esposa que não fala inglês, não consegue se explicar, tá muito nervosa e normalmente é ela que muitas vezes é levada presa ou até perde guarda. Porque diz que ela tá controlada, né? Gente, é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, violência verbal, violência psicológica não é muito levada em consideração. Então, falar assim, que eu vou te matar, que eu vou ficar com as crianças, que você xinga a pessoa e faz esse gaslighting, apesar de ter o termo, ele não é muito considerado. Então, assim, guarda provas de fotografia, de filmagem, de ele falar alguma coisa para você e você passa um WhatsApp para ele falando o que você quis dizer quando falou que... para você ir guardando provas. Essas provas documentais, elas são importantes se você quiser fazer alguma coisa. Então, aqui a gente está falando de um amplo espectro de violência. Né? Desde como esse rapaz faz, esse rapaz ele é um criminoso, esse rapaz ele devia responder pelo que ele faz. Como aquele cidadão mais bronco, que eu vou chamar assim, que busca uma mulher que seja a costela dele, que está ali para ficar embaixo do cajado dele, do pastor e de Deus. E tem que colocar dinheiro em casa, tem que ser bonita, tem que arrumar a casa, tem que cuidar dos meninos. Entende? Assim, de você também ir qualificando que se alguém chamar você de doida, se alguém chamar você de burra, se alguém você começa a falar e ele recorrentemente te interrompe, se te explica as coisas como se você fosse uma pessoa de 5 anos. Isso tudo é uma violência que vai tirando pedaço da nossa alma, vai fazendo a gente ficar cada vez se sentindo mais inadequado no mundo. Eles vão te idiotizando, eles vão te tratando... E aí, quando a gente vê, a gente está com queda de cabelo, a gente está com síndrome de pânico, a gente está com dores inexplicáveis, está com manchas pelo corpo. Pelo corpo, roxa. E aí eu nem tô falando mancha que o outro deu porrada, não. Mancha de... Angústia mesmo, melancolia, né? Então, assim, a primeira pessoa que tem que olhar para você com amorosidade, com cuidado, é você. E entender e prestar atenção no que o mundo está fazendo. E os homens mudam. Às vezes ele até era um cara bacana, ficou interessado em outra pessoa, porque o homem nem sempre ele chega na mulher e ele termina a relação. Muitas vezes o homem vai maltratando, desqualificando, negligenciando, até que ela saia da relação para a culpa ser dela. Então, assim, eu acho que a gente trouxe aqui um espectro bem grande, mas o meu pedido vai no YouTube, olha o vídeo, lá no nosso Instagram, gente, no meu Instagram eu coloquei o nome do vídeo, e denuncia, porque o que aquele rapaz está fazendo é muito criminoso. É muito grave. E
eu queria fazer um alerta aqui, Dani, também, em relação ao relacionamento com violência doméstica. Ele tem algumas características e alguns ciclos que são muito característicos. E aí, então, ele começa com o encantamento, né? Te fazendo sentir uma rainha. E aí, depois vai, vamos dizer assim, cerceando a sua liberdade, a sua força, vai minando a sua autoestima e vai aumentando a agressão até chegar na agressão física. E no momento em que ele faz alguma coisa muito agressiva, ele, na sequência, volta para a fase chamada de lua de mel. Para te dar. Porque ele está muito arrependido, né? Que na verdade ele é maravilhoso e que ele só fez isso porque você mereceu. Ele ainda inverte de tal forma psicologicamente que a mulher se achando que ela merecia. Né? E o fato é que esse é um relacionamento doente que não tem cura. Ele nunca vai sair desse ciclo. Você é a única responsável a dar o primeiro passo e sair desse relacionamento antes que seja tarde demais. Que você pode... Não, e a Paola traz uma coisa muito importante, que é, né, essa espiral da violência. Primeiro que você vai olhar no olho dele, muitas vezes ele vai te enxergar com profunda amorosidade. Porque não é que, nem sempre, não é que ele não goste, mas ele não sabe gostar e ele não te vê realmente como um ser humano, é um objeto. Ele realmente acha que a culpa é sua da atitude dele. Então, muitas vezes, não é um psicopata que está lá, é uma pessoa muito infantil. E mais ou menos como uma criança que quando é contrariado, ele não tem recurso. Ele dá piti e ele machuca. Agora, uma coisa é um menino de 3 anos de idade que dá um piti, dá uma birra. O chute dele na canela da mãe não dói tanto assim. Agora, um homem adulto, maduro, forte, a birra dele tem um outro tamanho. E nisso, a sua autoestima e a sua coragem com a vida, ela vai diminuindo. E você vai ficando mais dependente dele. Quanto mais dependente dele você for, pior ele vai ser com você. Porque ele, como aquele rapaz que riu ali, acho que no minuto 17, quando a menina falou respeito, ele não respeita. Criança não respeita. Criança tem medo. Respeito e amor são sentimentos muito refinados. Maduros, né? Mais sofisticados, né? Você precisa de maturidade para sentir. Então, assim, e aí no consultório chega muito assim, mas Solange, ele falou que me ama. E eu olhei nos olhos dele e vi que ele me ama. A gente não está falando aqui porque eu amo, não quer dizer que eu vou tratar o outro bem. Não, Então, a criança, porque ela ama o pintinho, ela aperta de matar. É um amor doentio. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos aqui que vocês falaram que eu achei muito importante. Eu acho que a gente pode sintetizar isso de uma forma muito pedagógica. Que existe um roteiro de abuso, tá, gente? Existe um roteiro de abuso e tem umas red flags, e tem umas bandeiras vermelhas que são sinais que a gente pode identificar. Um é como ele se refere às mulheres. O homem, quando ele tem esse sentimento de superioridade às mulheres, a fala dele vem investida, imbuída de uma coisa, ponha-se no seu lugar. Quem é você para falar assim comigo? Então, ele fala com a mulher de que qualquer coisa que a mulher fale de volta tem um tom de petulância. Ele age como se ele tivesse... Olha a empáfia dessa mulher, olha a petulância dela. Então, e esse rapaz fala isso no exatamente. Vídeo. Então, ele olha de cima para baixo para as outras mulheres. Como ele se refere às ex, as mulheres do passado dele. Era maluca, era ciumenta, era exagerada, era o que ela era. Né? Porque, assim, eu sempre falo isso. Quando o homem quer ofender uma mulher ou desqualificar completamente, ele chama de doida. Né? Porque o que é o doido? É uma pessoa que não responde pelos seus atos. É uma pessoa... Que eu não preciso levar a sério, que eu não preciso respeitar. Exatamente. E eu acho que quando você traz anterior, é assim. O que deu errado, a culpa não é dele. Exatamente. Era outra que era ciumenta, era outra que era inadequada. Então, a culpa não é dele. Ele não tem responsabilidade
ele não tem a conta, aqui a gente chama de accountability, né? Ele não tem inventório do que ele fez, nada é responsabilidade dele. Então, assim, ele não sente isso, gente, chama não sentir culpa. A pessoa que não sente culpa, ela não cresce. Ela não tem empatia pelo outro. Então, isso tudo que a Dani está trazendo aí mostra que essa pessoa não se sente responsável ou culpada pelo que aconteceu. Uhum. Uma outra coisa que eu acho, só para costurar isso, Paula, que eu percebo, eu trabalho muito com educação parental, violência à criança, quando as crianças apanham, elas associam que quem ama bate. Então, quando você bate no seu filho e você fala, você fez a mamãe perder a cabeça, olha o que você me fez fazer, eu não queria fazer isso com você, isso dói mais em mim do que em você. Você está preparando a sua filha que quando um homem bater nela e depois ele dizer, olha o que você fez, a culpa é sua, ela acredita, porque ela sofreu várias vezes isso e ela associou que quem bate, quem ama, bate e que quem ama às vezes fica nervoso, às vezes perde a cabeça. Então, eu vi ontem um pastor falando, e nada contra os pastores, tá, gente? Mas eu vi uma fala problemática que eu achei, o cara falando assim, o cara bateu na mulher. Se a mulher faz um BO, se ela quiser voltar, ela volta falando para ele, você nunca mais encosta em mim. Isso para o homem que bate quando, gente? Quando que isso fez um homem parar de bater numa mulher? Se ele bateu a primeira vez, ele tem isso dentro dele, ele vai repetir. As coisas não começam grande. A violência não começa com soco na cara. A violência começa com pedacinhos de humilhação. Eu lembro de uma história de uma modelo brasileira que ela falava que o cara, quando ele ficava puto, ele pegava o pano de prato, jogava no chão e falava para ela, pega agora. E ela pegava. E aí ele jogava copo de água na cara dela. E aí você vai vendo, eu já vi homens que fazem no cachorro. Eu já vi homem jogar cachorro do segundo andar, jogar copo de água na cara do gato, da mulher, porque sabia que aquilo... Então, a próxima é você. Exatamente. E o próximo passo vai ser Exatamente, o próximo é você. Não, gente, assim, não perca a sua vida. A gente tem só uma vida. Mesmo quem é espírita, essa vida com essa cara, essa cor de zóio, é essa, né? Então, com um homem que quer você para arrumar a casa, para cuidar das crianças, para trabalhar e colocar o dinheiro dentro de casa, para cuidar dele, para fazer sexo 5 vezes por semana. Nem sempre ele acorda com tesão em você. Ele acorda com a força do mijão, mas ele quer aproveitar ali para fazer um sexo, independente se você estiver com raiva ou não. Então, aquele rapaz, ele foi agressivo com a moça. E ele foi tão sem noção que ele perguntou para ela na frente das câmeras que tanto que ela tinha gostado. Ela tentou não falar uma vez, não falar duas, mas ele forçou ela tanto que o americano é gostoso, que ela falou, foi horrível, não gostei, não foi uma experiência legal. Aí ele falou, olha, você que foi uma idiota, eu te coloquei no seu lugar. Assim, ele é... Mas tirando esse pequeno pedacinho... Né, Solange? É o próprio gaslighting. Ele inverte. O que ele está propondo é uma escrava branca. E você passar a sua vida sendo escrava branca de alguém, mesmo que você não leve um tiro na cara, mesmo que... Essa pessoa provavelmente é o que mais... Qualquer coisa acontece, que é fora a sua vontade é uma forma de obrigação e de subjugação, né? Então, assim, a mulher não é para E muitas mulheres entram nessa relação e ali pelos 45, 50, ele busca uma outra novinha, ela perdeu a vida bancando os filhos daquele homem, a casa daquele homem, economizando até em mods para aquele homem, para ele fazer patrimônio. E depois você ainda fica sozinha no final da vida. Porque tem um termo em português que é assim, a pessoa come a carne e larga o osso. É uma violência extrema aquilo que aquele rapaz está propondo. Além de tudo isso que a gente está trazendo aqui, que a Paola, você trouxeram com muitos exemplos bacanas, mas assim, quando chega no ponto de estar jogando o cachorro da sacada, todo mundo saca que é uma violência e que isso aí eu não dou conta de aguentar. Mas é muito antes disso que a gente precisa de se dar dignidade. Lá quando a água está morna, que o sapo não morreu ainda. E que você tem mais chance. E que você
tem chance de sair dessa situação, porque às vezes quando já chegou no ponto de agressividade, você tenta sair, é a hora que muitas vezes ele te mata. Então, que foi o caso dessa brasileira que morreu lá na Califórnia. Ela quis terminar com ele e ele foi lá e matou a ela. Então, você no primeiro sinal que você percebe, é a hora de você se tratar, de você pedir ajuda, de você sair. Quer entender e conhecer melhor? E talvez você reconheça muitas situações que você talvez tenha vivido ou esteja vivendo, assiste o seriado do Netflix chamado Maid. Maid, M-A-I-D. Ele mostra um caso e é muito interessante a gente ver aquilo como você falou, né, Dani? A mãe dela sofria violência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se na sua casa seu pai batia na sua mãe batia em você, isso não é normal. Infelizmente, um número muito grande de lares, essa é a realidade. Mas isso é inaceitável. E a gente precisa acabar com isso, começando a refletir. E outra coisa, né, Paola? Não é só esse tipo de agressão, gente. Quando a pessoa expõe a sua vida de qualquer forma, quando a pessoa expõe a sua intimidade de qualquer forma. Eu já vi mulheres reféns de homens porque eles fizeram fitas íntimas e ameaçavam mandar para os familiares, para os clientes, ameaçaram a mulher de expor a privacidade dela em público para que ela destruísse a carreira, porque a gente sabe que as mulheres são mais julgadas do que o homem. Abuso patrimonial. Isso é uma coisa que eu sempre faço para minha filha. Nunca permita que tire uma foto de momentos muito íntimos. Porque depois que a foto está tirada... E às vezes a mulher manda voluntariamente, né? Então, assim, isso é uma coisa muito... Acho que essa é uma... São duas coisas. Uma pegando o gancho que a Paola falou, assim, não faça documento que depois pode ser usado contra você. Sabe? Até um cartão, sabe? Você escreve um cartão e fala, a espada que você deu era uma delícia. Você pode terminar com esse cara e ele mostrar isso para o seu marido, para o seu próximo marido, que isso não vai ser legal. Então, assim, não construa né, documento contra você. Não se comprometa. Eu acho que essa... E outra que acontece muito no consultório, assim, as pessoas elas sofrem violência, sabem que estão sofrendo violência, não quer mais aquilo, mas quer proteger a família no Brasil, quer que a família do Brasil não saiba o que está acontecendo, porque tem vergonha, tem dó, tem... acredite que os seus pais são adultos e que eles dão conta de fato do mundo. E o que a gente mais quer como mãe, a gente não quer que nossos filhos passem por nenhum tipo de aperto. Mas quando meu filho me rifa, me demite, ele passa por um aperto e me exclui, isso dói muito mais do que quando ele tem o vínculo e a amorosidade de compartilhar a dor dele comigo. Eu posso ficar doida, mas assim, ele não está sozinho, eu não sou excluída. Então, assim, confia nos seus laços. A gente prefere, né, Solange? A gente prefere poder acolher do que não saber o que está acontecendo, né? Eu lembro que eu assisti uma vez... A gente não gosta de fazer muita coisa. Eu lembro que uma vez eu assisti um filme, depois que eu fui mãe pela primeira vez, e o cara fala assim, a cadeia é terra onde filho chora e mãe não vê. Menina, eu caí num pranto quando eu ouvi aquilo, porque a Lívia era ainda muito bebê, e eu fiquei pensando, nossa, que coisa forte. Eu me lembro, terra de onde filho chora e mãe não vê. Assim, a pior coisa que pode acontecer pra gente é a gente não saber o que está acontecendo com as pessoas, né? Que a gente ama, principalmente filhos. Então, não subestimem o amor dos seus pais. Vejam o amor dos seus pais de volta. Eles são grandes, eles dão conta, assim como muito lindamente a Solange pontuou. Eu estava falando sobre violência patrimonial. Isso é uma outra forma de violência e de manter... Porque o que a gente está abordando aqui, gente? As formas de violência contra a mulher... que não são apenas físicas, são formas de manter a mulher refém ou numa situação onde ela perca o livre-arbítrio dela de fazer o que ela quer. Esses dias eu tive que explicar a uma mulher adulta de quase 40 anos de que adulto não precisa da permissão do cônjuge para fazer algo que ela deseja. Ela tem que combinar, fazer os combinados. Eu tenho filhos, eu tenho que combinar com meu marido, né? Se ele pode ficar, se eu não posso, quem vai pegar, quem não vai. Mas permissão, adulto não pede permissão. A gente faz tratos.
É isso que funciona para o meu casamento, para isso, mas não é permissão. O fulano não tem que me autorizar a cortar o meu cabelo. Né? Às vezes vem com pessoas que têm um nível de posse já desde o relacionamento. Eu tive uma amiga que o namorado dela não deixava ela fazer sobrancelha. Então, assim, tem homens que tratam você como posse. As suas... E a gente precisa reconstruir algumas crenças. Não tem um culpado, mas a gente é resultado de uma sociedade. Sim. Quando eu fiz faculdade, o termo estupro consentido não existia. O que é o estupro consentido? Eu não estou afim, mas o marido chega e fala, ou é com você ou é com outra, enfim, tem uma coerção e não uma sedução. Né? E eu falo, ok, como é que eu sei que eu estou passando por um estupro consentido? Eu fico aliviada quando acaba, eu viro pro canto e choro quando acaba, eu fico doida para o negócio acabar. Então, assim, tem a gente poder sentir, poder nomear a penca de abusos que o feminino vem sendo submetido a, é uma tarefa nossa, de conseguir enxergar e fazer algo sobre isso aí. Lá no Grupo Mulheres do Brasil, no link da bio, tem uma cartilha muito bacana que as meninas do combate à violência contra a mulher fizeram. Comitê. É legal ler. E legal saber onde é que você tem essa cartilha, que se alguma amiga pedir conselho, lá tem... Exatamente. A Paola consegue falar melhor, que ela ajudou na confecção da cartilha. Lá tem números de telefone, nomes de casas que você pode buscar ajuda jurídica, psicológica, passagem. Eu inclusive, coloquei no comentário o arroba do Grupo Mulheres do Brasil, do sul da Flórida, que a Sol está mencionando. Qual é o lá arroba? você tem um link. Grupo Mulheres do Brasil, ponto sul-fl. Estou botando aqui. Gente, Mulheres do Brasil. Sigam Grupo Mulheres do Brasil, .sul-fl, para acompanhar muito conteúdo, muita informação, não só sobre combate à violência, a gente fala sobre saúde, sobre depressão, sobre sustentabilidade, empreendedorismo, são muitos temas sempre buscando a construir uma comunidade brasileira melhor, mais forte, né? Mais instruída, mais capaz, mais que contribua mais. Porque é isso, acho que isso é uma troca, uma colaboração, né, Solange, Paulo? Eu sei que você sabe disso, mas a gente está no Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da importância da saúde mental. E aí, a pessoa que está com boa saúde mental passa por menos situações de violência também. E aí tem muito material bacana, tanto no nosso quanto no grupo, que a gente fala que é o grupão, que é o original do Brasil, que é só Mulheres do Brasil. Tem muito material interessante. Grupo gente, Mulheres é muito importante. Sobre violência patrimonial, eu tenho alguns casos, infelizmente, de homens que começaram a dizer para a mulher assim: eu me sinto muito mal porque você tem mais dinheiro do que eu quero que você coloque o seu salário na minha conta, eu quero que você... E os nomes, não precisa, vamos botar para não pagar imposto, o título da casa é só no meu nome, e a mulher contribuindo ativamente, aquela receita não sendo configurada. E aquele homem deixando ela refém, e aí ele falando, se eu quiser, eu digo que você não pagou as taxas, porque na verdade você não faz o imposto de renda, isso acontece muito com imigrantes. Então, a violência patrimonial é uma outra forma da gente também sofrer roubos e abusos, e as mulheres ficarem sem independência, sem livre-arbítrio para ir e vir. Então, assim, se a sua o homem que guarda seu passaporte num cofre que você não sabe a combinação, isso é violência de patrimônio. Isso. O passaporte é um patrimônio seu, é sua propriedade. Exatamente. Não, e olha só, gente, tem muitos casos que nem sofre violência psicológica nem física, mas a patrimonial. O marido se apropria do dinheiro da família, da mulher, para investir e cuidar desse dinheiro. E eu conheço uma pessoa que perdeu tudo porque o marido fez investimentos errados e nunca contou para ela e foi perdendo todo o dinheiro, e ela termina no final da vida achando que ela estava muito bem financeiramente, ela estava praticamente quebrada. Então, você, mulher,
tem todo o direito e deve acompanhar o que está acontecendo, precisa ter acesso às contas correntes. É o que a Paula está falando, é coisa de adulto, assim, você precisa, porque não necessariamente quem está fazendo isso, ele começou como um malvado com um plano maquiavélico para te lascar. Mas ele viu uma situação. Mas não tem o respeito de entender que aquele dinheiro não é dele e que ele não pode fazer aquilo. É como se o que é seu é meu e o que é meu é meu. Mas é essa sensação de posse, né? E olha que situação. E olha só, gente, tem um outro caso de uma situação que eu fiquei sabendo também. O marido cuidava de tudo da parte financeira. Ela não era nominal em nem nas contas correntes de investimento, de tudo. De repente, o marido morreu, assim, um segundo, ataque cardíaco, morreu na hora. Ela está há anos sofrendo e não tem acesso ao dinheiro dela. Porque no Brasil, se você tem filhos menores de idade, quando um dos dois cônjuges morrem, o governo manda uma pessoa, um advogado, não sei exatamente o nome do advogado, mas investigar para ter certeza que não tem nenhum problema e que não ponha em risco o dinheiro dos filhos menores. E a mãe não tendo acesso, muitas vezes passando dificuldade com um monte de dinheiro na conta. Essa pessoa me falou, se eu soubesse, eu tinha pedido, não foi por maldade, era só pela facilidade. Então, nós, mulheres, temos que ter acesso à conta, às vezes, sim, até para... Qual que é o nosso complementar patológico nessa postura violenta, patriarcal, machista? Então, quando um homem machista pega uma mulher que acha muito confortável não mexer com as coisas da vida, com coisas financeiras e com a parte econômica e logística. Fica mais fácil. Ela tem que ter muita sorte de pegar um cara bacana. Porque se ela pega um cara minimamente cretino, ela tá no sal da janta. E, gente, ele pode ser um homem muito bom e se apaixonar por outra mulher. As pessoas mudam ao longo da vida, as pessoas se desinteressam e as lealdades dela mudam. Eu já vi homens deixarem a família na miséria e transferir tudo com a esposa, cuidar dos filhos da nova mulher, como se fosse dele, e abandonar os deles à míngua. Então, assim, a gente já viu essa história 1000 vezes pra gente se surpreender. Quando a pessoa vem e fala assim, meu Deus, eu nunca esperava, eu falo, nunca. Nunca é uma palavra muito totalitária. Então, eu acho que um outro ponto importante da gente colocar um grande bullet é assim, não colocar minha vida na mão de outra pessoa. Ele pode esquizofrenizar, ele pode se apaixonar por uma outra pessoa loucamente, ele pode morrer. Gente, por favor, mandem essas... Eu acabei de ter um insight aqui. Mandem essa live para as tias de vocês, para as primas de vocês, para as pessoas que você conhece, as pessoas que estão namorando online. Outro dia apareceu a seguinte situação para mim. Eu estou me relacionando com um cara francês que mora no Caribe. E a gente já está se falando há uns 6 meses, e ele pediu para eu mandar um valor grande em dinheiro. Ele é muito rico, mas ele pediu para eu fazer uma transferência de 130 mil. Aí eu, 130 mil? 130 mil, mas eu tô vendo, não é tão fácil assim mandar esse dinheiro. Eu falei, mas por que você mandaria esse dinheiro? Ah, não, porque ele tá com dificuldade de trocar moeda lá, e ele pediu para eu mandar para ele. Gente, esses golpes já estão... Aí eu falei assim, mas peraí. Você conhece ele, vocês namoram fisicamente, você já viu? Não, a gente vai se encontrar no final do ano, mas ele precisa muito desse dinheiro para poder preparar a minha ida. E ela é uma moça de 50 e poucos anos, não é uma pessoa idosa nem nada, assim, que não tem experiência, não tenha visto nada. Eu falei, não, mas você não manda esse dinheiro. Não, mas ele falou pra mim que eu preciso, eu tenho, tipo, até hoje... Não, você não vai mandar esse dinheiro. E ela, não tô conseguindo. É golpe. Então, e assim, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com a internet e tem que ter cuidado com o real também. Você conhecer uma pessoa na balada, você não está conhecendo nada dela. De onde vem, se tem... Uma coisa que eu acho engraçado é que quando eu estou trabalhando na firma do outro, no departamento de recursos humanos, eu peço nada conta na polícia. O negócio nem é meu. Algumas pessoas que são um pouco mais treinadas, quando vai contratar para a casa dela uma empregada, uma faxineira, um jardineiro, pegam nada consta na polícia. A gente não tem esse cuidado com quem a gente vai colocar para dentro da vida da gente para ser pai dos nossos filhos, ter acesso à nossa conta. Ao nosso corpo. Então, assim, tem hora que eu não preciso muito disso, porque eu conheço, assim, eu namoro
o primo da melhor amiga da minha mãe, e a gente organicamente conhece muito. Mas nesse novo mundo, onde as fronteiras estão mais fininhas, onde as viagens ficam mais fáceis, onde eu saio de casa e vou estudar fora, a gente conhece pessoas e eu posso fazer a faculdade inteira com o indivíduo e eu não sei nada dele. Eu sei o nome dele e que curso que ele fez. Então, a gente tem esse cuidado mesmo, a gente entender que existem pessoas distraídas, malvadas, complicadas. São capazes de qualquer coisa mesmo. E tem bandido, e tem pessoa muito ruim também. E eles estão por aí. De vez em quando a gente esbarra neles. Se vocês lembrarem aí de algumas red flags, umas coisas que chamam a atenção de cara. História muito triste. Quando o cara pega uma mulher que ele vê que é viúva, ou que é separada, ou já está na meia-idade, eles contam uma história muito triste, que foi traído para uma mulher com o melhor amigo, ou que é viúvo, criou os filhos sozinhos, que voltou da guerra. É sempre uma história tristíssima. Porque a maioria das mulheres tem essa síndrome de salvadora, vai ser a heroína da história dele. Então, ela se envolve com aquilo e ela oferece cuidados e muito conselho. E aí o cara fala, nossa, vende a casa, e ela vende. Eu já vi isso acontecer, de vender carro. Do cara vender o carro da mulher. A mulher chegar e falar assim, ele vendeu meu carro. Eu, como assim? Ah, ele tinha um cara brasileiro que fez um documento, não sei o que, ele vendeu meu carro. Aí eu falei pra ele, mas como assim você vendeu o meu carro? Aí ele falou assim, eu sei o que eu tô fazendo. E ela... eu acho que o mais importante é a gente aprender a ser protagonista da sua vida, assumir a responsabilidade e o pé na realidade, não deixar o sonho, né, do príncipe encantado fazer você entrar nesses golpes, nessas ciladas, em situações de violência doméstica ou até de tráfico humano que são tão graves, né, Dani? Eu acho que esse é um tema muito profundo e assim, normalmente a pessoa que está vivendo um relacionamento abusivo, ela está nesse relacionamento há muito tempo. E é uma simbiose que se cria dessa relação. Só que isso vai minando a pessoa. E para ela sair, ela precisa de muito apoio e leva tempo, muitas vezes, como a Sol falou, para ter provas, para se proteger, para se preparar, para ter alguma forma financeira, uma condição para sair. Você tem abrigo, né, Paola? A gente tem abrigo aqui na Flórida. Tem abrigo. Tem tudo. Pra gente que tá indocumentado. Ela pode conseguir visto. Tem um visto específico. A lei, a VAWA, ela permite que a brasileira consiga o visto. Parece que é um visto de quem foi vítima de crimes nos Estados Unidos. Então, a violência doméstica é uma coisa que pode qualificar com muita prova, gente. Isso tem que usar com muita parcimônia, com muita prova. Que você pode ser legalizado, porque muitos homens deixam as mulheres como reféns, entre aspas, com o pretexto da ilegalidade. Não dão entrada, muitos casam e não dão entrada na documentação. Se o seu marido não quer dar entrada na sua documentação e ele é americano, isso é uma forma de te manter em cárcere privado. Isso é uma fórmula de te manter presa a ele e numa situação de... Não tem motivo para um americano casar. Mas você não pode fazer nada. Mas a gente acho que é importante a gente ir encerrando, né? Mas assim, duas coisas dois bolas importantes, né? Que a Dani traz, a Paola traz. Quando o milagre for muito grande, o santo tem que desconfiar. Quando vier assim, sou muito príncipe, vou te dar mundos e fundos, você não precisa dar nada. Quando a coisa é muito boa demais, pega uma pulga, põe aqui atrás da orelha e fica com ela. E quando a história for muito comovente, também, assim, ele está querendo manipular o que em mim? Então, assim, uma boa relação são dois adultos inteiros. Você é adulta, independente, autônoma, e eu achei o máximo que a menina atrapalhou muito o vídeo do cara, porque ela falou várias vezes que ela queria autonomia, que ela queria uma pessoa que um cuidasse do outro, que um amasse o outro, né? Então, assim, são dois adultos inteiros.
Não procura o príncipe encantado que vai ser o salvador da pátria. Procura um parceiro de vida. E não entra para ser salvadora da pátria. Entra procurando um cara inteiro também. Olha, você está tão machucado, tão traumatizado. Vai fazer uma terapia. Vai fazer um tratamento. Depois, quando você estiver inteiro, aí 2 inteiros podem seguir pela vida. Outra, né, Solange? Até pela lei da atração, você atrai aquilo que você é. Você estando melhor, você sendo melhor, o seu ponto de atração é você. Então, assim, você vai atrair uma pessoa já no patamar um pouco melhor. Então, às vezes, aquilo que a gente que foi normalizado pra gente, a mulher, a gente não reconhece abuso, às vezes, na nossa cara. A gente já... Outro dia eu estava tendo essa discussão que... Vocês já devem ter acontecido isso com vocês. Eu já tive chefe que fez isso comigo. Nossa, tá tão bonita, dá uma voltinha. Dá uma voltinha? O cara tá pedindo para ver sua bunda. Ele tá pedindo para que você levante, vire, para ele poder dar uma olhada na sua bunda. Então, assim, não. Só que a gente não vê maldade nisso. A gente acha engraçado porque a vida inteira, as pessoas falavam, nossa, tão bonita, dá uma voltinha. E isso é uma coisa extremamente machista e patriarcal. A gente tá tão acostumada que a gente normalizou. Então, assim, pessoas fazendo elogios extremamente vulgares e desrespeitosos, entende? Ou fazendo elogios às suas atribuições físicas quando você está fazendo um trabalho intelectual, tem que observar. Você tem que botar limite nisso, né? E cabe isso que eu ia falar. Cabe a nós, mulheres, dizerem basta, chega, eu não aceito mais. Isso aí é inaceitável. E a gente não tem que ficar esperando uma... E aí, fazendo um gancho, nós mulheres ganhamos menos do que os homens. Mas a gente ganha menos também porque a gente aceita como parte da forma de pagamento o elogio. A gente ainda tem uma síndrome de impostor muito grande. Nós mesmas não acreditamos que aquele cargo lá é uma parte de nós, né? Não, nem todas. Quando a gente fala, a gente está falando da média, né? Tudo tem exceções. Acha que o olhar do outro, o cumprimento do outro, a validação do outro é uma parte do pagamento. Então, assim, e cabe a nós sair da relação de violência. Não é justo, não é justo. Devia ter uma justiça divina, devia. Mas a questão é, não tem. Quem tem que reconhecer, levantar e sair é a pessoa machucada. Solange, você sabe que tem uma pesquisa aqui que em muitos lugares as mulheres ganham menos porque elas não pedem aumento. E os homens vão lá e pedem. Eles pedem aumento. Eles vão lá, eles valorizam o próprio trabalho e eles pedem aumento. Não quer dizer que se você pedir, você vai ganhar. Mas com certeza o não você já tem. Mas nessa mesma pesquisa, assim, um pouco do que a gente não pede é porque o elogio, se sentir útil, se sentir reconhecida, meio que basta pra gente. E a gente ainda tem uma outra questão. Essa síndrome de heroína, mudar, né? de santa, ou do nome que a gente quiser, que fizer mais sentido, faz com que às vezes a gente trabalhe quase de graça porque o outro precisa de mim. Olha, você trabalhou até às 10, você vai receber hora extra? Não, o chefe está apertado, a firma não está bem das pernas e o chefe está viajando. O chefe está na primeira classe, né? Mas ele precisa de mim. Se não for eu, outra pessoa não... O homem faz isso um pouco menos. Mentiras sinceras me interessam, né? Aquela coisa assim, essa projeção, essa validação. A mulher procura muito essa legitimação vindo do outro. Então, isso é uma coisa... E pode até ser verdade que ele precisa, mas se ela falasse, eu só vou, eu quero o meu em dinheiro, vinha mais. Com certeza, com certeza. Gente, eu ia falar alguma coisa. E até, Dani, eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão entrando agora. Nós já estamos encerrando aqui essa live. Nós falamos sobre machismo, sobre violência doméstica, sobre tráfico humano, sobre temas muito importantes da relação e do papel da mulher em colocar limite a certas situações. Então, se você quer assistir, e essa live vai ficar nos nossos perfis gravados, vale a pena, volta lá, assiste desde o começo. Aconteceu hoje uma viralização de um vídeo de um americano entrevistando uma brasileira, expondo essa brasileira de uma forma muito covarde, muito covarde, muito agressiva, muito... Covarde mesmo. Muito preocupante, porque ele está vendendo ela. De vender uma brasileira.
E aí, então, nós estamos aqui pedindo para que você entre nesse vídeo e peça, reporte o vídeo, denuncie esse vídeo para que a gente consiga tirar esse vídeo do ar, porque, na verdade, ele está chamando americanos para irem lá buscar brasileiras e muitas vezes trazer essa brasileira para os Estados Unidos e levar ela a uma situação de violência doméstica e de coisas muito ruins. Ele está vendendo uma escrava branca, né? Então, a gente convida assim, a gente tem que Então, gente, assim, quem quiser deixar perguntas, depois a gente responde. Eu vi aqui alguns comentários, uma pessoa falando, a mulher fala, eu que vou mudar ele, né? E tipo assim, comigo vai ser diferente. E não caiam nessa. Esse assunto, as pessoas dizendo que é muito importante. Tem muitos seguidores aqui, a Sandra falando. Minha amiga ficou com sede de me ver tomando água. Aqui a menina bota o Mamãe Falei, que é o cara que falou aquelas baixarias sobre as meninas da Ucrânia. É isso, né, gente? As mulheres sendo desrespeitadas em todas as línguas, em todas as nacionalidades. Basta ser mulher, que muitas vezes é considerado cidadão de segunda categoria, infelizmente. Então, assim, a gente tem que lutar junto, a gente tem que estar junto. As mulheres têm que aprender a colaborar. Eu estou aqui eu quero agradecer vocês para finalizar. Eu quero agradecer muito a presença de vocês como liderança no grupo de Mulheres do Brasil do Sul da Flórida. É um grupo de combate à violência doméstica, mas um grupo de educação, de empoderamento feminino, um grupo muito importante, que foi fundado pela Luísa Trajano, do Magazine Luiza, no Brasil, e que veio e está fazendo lá em vários países já, tem esse movimento de mulheres se organizando. As mulheres aprenderam que elas juntas elas são mais fortes e que elas vão chegar mais longe. Agora a gente está se dando as mãos. Vai ter outro bate-papo, né? No Dica da Patroa. Sim, exatamente. A gente, Sandra, estamos aceitando o convite, marca data e horário. E a gente vai levar aí essa discussão e continuar debatendo os temas femininos. Mandem sugestões para a gente. Se você gostou, dá o seu like, compartilha. Solange é uma psicóloga renomada, consteladora familiar. Trouxe vários consteladores aqui, traz cursos do Brasil para cá. Paola é uma business coach maravilhosa, que tem uma experiência incrível, uma formação acadêmica sensacional. São pessoas muito competentes. Eu fico muito, muito honrada e privilegiada, me sinto privilegiada de ter vocês aqui comigo. E eu espero que a gente possa fazer essa colaboração outras vezes, porque eu acho que isso é de grande importância para todas as pessoas. Não, adorei. Aprendo sempre com vocês. E sabe, Dani, eu estou muito feliz. Porque apesar de não ser uma pessoa muito velha, eu já estou com mais de 50, né? Então eu nasci num mundo onde era comum um homem ficar viúvo e falar, vou não sei aonde buscar uma mulher para cuidar da casa e dos filhos. E isso era ok. Era comum uma pessoa buscar uma filha de uma prima pobre para ser criada numa casa. E aí, quando eu vejo que nada é novidade, essas coisas não estão sendo criadas agora, o abuso feminino, a mulher como sujeito de segunda categoria, o machismo estruturado, mas que a gente está podendo agora empinar o carro. Então, isso me dá um contentamento muito grande. Sabe? Numa quinta-feira, a gente está aqui com audiência, com o poder de poder falar isso. Agora eu vejo, não aceito, está errado. E eu acredito que o governo brasileiro vai em cima desse caso. Tag na Luísa aqui. Vamos botar um tag na Luísa. Quem sabe a gente não fala isso com a Luísa, gente? Porque... eu acho que esse é um tema que realmente é muito importante, porque a gente quer construir um mundo diferente para as nossas famílias, né? Então, com Zé. E aí, com certeza, ela levanta. Eliana, querida, voluntária também do nosso comitê de combate à violência, já fez coisas incríveis aí junto com a gente. Eliana, estamos juntas. Obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui conosco. E a gente vai marcar, então, lá com a Sandra no Dicas da Patroa. Vamos voltar com esse tema para debater. Por isso, mandem as perguntas que a gente vai na próxima falar mais. Obrigada, meninas. Obrigada, Dani. Essa live surpresa até pra gente, né? No final deu certo. Eu gosto de coisa de última hora, fica mais viva. Pois é, com certeza. Beijo. Um beijo, obrigada. Tchau.